Bom dia, gente. Graça e a paz da parte do Senhor. Hoje, dia 4 de abril, né? Nós estamos gravando esse vídeo. Precisamos fazer isso nessa manhã devido a alguns outros compromissos, mas eu não queria deixar de compartilhar mais uma vez um pouquinho da palavra de Deus com você nesse dia 4 de fevereiro de 2020. Tem sido dias muito bons na presença de Deus, de respostas de oração, de avivamento. E eu falei, Senhor, eu quero compartilhar. O Senhor desengatou aqui a minha boca, agora eu não quero mais parar de falar. Mas enfim, tá sendo muito gostoso. Eu espero que Deus abençoe a sua vida através de todas essas ministrações, essas palavras. Eu quero agradecer as pessoas que têm entrado em contato comigo, já contando as bênçãos, as vitórias, as respostas de oração. Isso é muito gostoso porque aviva a nossa fé, aumenta a nossa fé. Isso é muito bom. Então, nesta manhã, nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo 18, e nós vamos ler até o versículo 30. É um episódio muito conhecido, tá? Das Sagradas Escrituras, e eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Reis 18, e nós vamos ler até o versículo 30. Do 20 ao 30, versículo 20 ao 30. Enquanto isso, eu não posso deixar de lembrar você da nossa devocional. Nós estamos motivando, falando sempre para que você leia a palavra de Deus, leia a Bíblia sempre, ore sempre. E nesses dias nós estamos sugerindo que você leia, e naquele dia, aquele versículo que você leu, que te chamou a atenção, aí você vai escrever no seu caderno o versículo que te chamou a atenção naquele dia e tal, e escreve lá, né? A 1 Reis 18, 30. Aí você escreve o versículo. Abaixo do versículo, você escreve a lição que você está tirando a respeito disso, que saltou os seus olhos, chamou muito a atenção naquele texto. E depois você vai fazer e vai escrever uma oração diante dessa lição que você aprendeu. Isso é um estímulo a gente ter as nossas próprias experiências com a palavra de Deus. Muito gostoso isso. E eu tenho certeza que vai ficar um caderno muito gostoso no final do ano. E você vai poder olhar para trás, aquilo que nós estamos vivendo agora, mês de março, mês de abril. E a gente vai olhar para trás e quando a gente lê esses dias, a gente vai falar, olha só o que Deus já tinha falado comigo. Olha só o que Deus já tinha me orientado a fazer, né? Então é sempre assim, Deus, ele sempre nos fala de diversas maneiras. Então uma maneira da gente escrever, né, para a gente guardar depois e a gente não vai esquecer, ok? Então vamos lá para o nosso texto? 1 Reis 18, de 20 a 30. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Olha, o rei Acabe fez isso a pedido do Elias, tá? Do profeta Elias. Aí, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um novilho e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal.
desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, ou seja, até 3 horas da tarde eles clamavam. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Continuando, versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei 2ª vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei 3ª vez. E o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, essa história tão conhecida no nosso meio, que caiu fogo do céu. Eu fiquei pensando nesses minutos antes de estar aqui gravando com vocês sobre essa mensagem, que Deus mandou fogo do céu. Como? Por que Deus mandou fogo do céu? Quais são as coisas que antecederam a este efeito? E quando eu falo aqui fogo do céu, quando a gente ora agora, nesses momentos que nós estamos orando juntos, Senhor, até fogo do alto céu em nosso coração, esse fogo que vai destruir com as fortalezas inimigas, que vai destruir com as fortalezas de Satanás, esse fogo de arrependimento que vai lamber o nosso Brasil, que nós estamos clamando. O que aconteceu para que essa oração de Elias fosse respondida, para que essa intercessão de Elias fosse respondida? Pois bem, o povo de Israel estava vivendo entre adorar a Deus e adorar a Baal, e eles estavam tipo um pé lá e o outro cá. Baal foi um deus que eles estavam adorando naquele momento ali, era o deus da prosperidade. Então estava todo mundo querendo ser próspero. E esse Deus era um Deus assim metafórico. Ele se apresentava com raios, trovões e tais coisas. Então Elias
disse para o rei Acabe e falou assim, ó, juntai todo o povo de Israel lá naquele lugar, no Monte Carmelo. E aí o rei atendeu a esse pedido. E ali também estavam os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de outros deuses lá, então estava todo mundo ali. E ficou realmente aquela disputa entre os deuses e o nosso Deus, o Senhor dos Senhores. Só que diante disso não existe disputa diante de Deus, porque não há nada que se compara a esse Deus. Não há nada, não existe em Deus, pode se juntar todos os deuses e eles são incomparáveis ao nosso Deus. Nada se compara. Mas, pois bem, aí ali Elias então dá uma sugestão, né, que se eles clamassem ao Deus deles e esse Deus respondesse, que todo o povo de Israel então iria adorar esse Deus Baal. Eles iriam se decidir. Não podia ficar um pé lá e outro cá. Essa que era a proposta. A proposta é adorar um Deus só. E aí deu a oportunidade. E aí deram a oportunidade, fizeram todos os seus rituais e o Deus não ouvia. O Deus da prosperidade deles, o Deus de Baal, que vinha com raios, com manifestações psicodélicas, ele não ouviu. E aí o profeta Elias começou a zombar e a debochar. Vai ver que ele tá de férias, vai ver que ele tá dormindo. Oh, meu Deus do céu. Só que aí eles começaram a se autoflagelar, a tirar sangue do seu próprio corpo, clamando a esse Deus que é surdo. E não conseguiram resposta. E aí, no versículo 30, que eu quero que você grife na sua palavra aí, na sua Bíblia, o que aconteceu para que o fogo do alto céu viesse em resposta e dizendo, eu sou Deus que precisa ser adorado pelo povo de Israel. E aí depois daquela manifestação de poder e da glória de Deus, do fogo de Deus, nós lemos que o povo de Israel falou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É assim que nós estamos crendo, que Deus vai fazer com a nossa nação, vai cair um fogo, vai vir uma ação de Deus e o povo brasileiro vai dizer, só há um Deus, só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, para que o nosso clamor aconteça, tá aqui, ó, escrito no versículo 30, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois, no versículo 31 em diante, ele vai fazer todos os outros planejamentos ali, organizar todo o material, a lenha, o novilho, depois vai cavar aquelas covas, vai colocar água, mas primeiro foi restaurar o altar. E interessante que o altar estava quebrado. E o altar é lugar de quê, gente? De sacrifício. O altar estava quebrado. O altar é a nossa vida. O altar é o lugar de adoração, é a nossa vida. Estava quebrado, precisava ser restaurado. E interessante que Deus mandou, que lá em Êxodo ele já tinha dado essa ordem, que o altar que ele queria não poderia ser construído de tijolos, porque tijolos são todos iguais, é uma série. E era para ser construído o altar de Deus com pedras. Pedras não têm um formato, todas são iguais, não. Umas são mais arredondadas, outras mais achatadas, umas grandes, outras pequenas. E o altar do Senhor tinha que ser com essas pedras. E aí eu falo para nós, olha só, o altar do Senhor sou eu e você. Eu sou uma pedra desse altar e preciso ser restaurado, eu preciso ser restaurada, mas a minha pedra junto com a sua pedra, eu me encaixando como corpo, como igreja, nós criamos ali o altar para a manifestação do poder de Deus. Nós somos o altar do Senhor. Então quando Deus fala, eu quero que sejam construídos altares com pedras, então a primeira coisa que me vem na mente é isso, pedras não tem uma série, cada uma é diferenciada, cada uma é diferente, assim como eu e você somos diferentes, mas nós precisamos ter comunhão para que a ação de Deus venha sobre nosso altar.
Esse altar precisa ser restaurado. Outra coisa, Deus falou que tinha que ser com pedra. E olha só, imagina um altar com pedras. É um altar rústico. Não é um altar caprichadérrimo. Por quê? Porque os deuses antigos que eram adorados, os altares eram luxuosos, eram embolsados, tinham lá os seus frufrus. Mas o altar de Deus tinha que ser com pedra. Era coisa simples. Olha, meus irmãos, eu e você, a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós, esses seres simples, há um tesouro que é a manifestação da glória de Deus. Esse Deus é tremendo. Mas primeiro, precisamos restaurar esse altar. Você quer fogo de Deus na sua vida? Você quer fogo de Deus na nação brasileira? Que arda mesmo nessa expectativa de sermos agentes do Senhor? Vamos restaurar o nosso altar que está quebrado. E o altar quebrado não promove manifestação de Deus. Nós precisamos estar mais unidos do que nunca. E uma coisa muito bonita que a gente tem visto ultimamente aí é que agora nós não estamos falando mais da doutrina tal, nós estamos falando do corpo. O corpo de Deus, a igreja do Senhor que tem orado nas praças, que tem orado de joelhos, que tem clamado ao Senhor, que tem proclamado jejum. Não tem mais igreja batista, igreja assembleia, igreja metodista, tem a igreja do Senhor, a noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Agora que nós estamos falando sobre isso, união, nós vamos restaurar o altar do Senhor para que a manifestação de Deus venha e varra essa terra para a glória dele. Então eu te convido nesta manhã a restaurar a sua vida em nome de Jesus. Uma coisa que eu ainda queria falar é que Elias aqui pegou 12 pedras, olha só, diante do povo de Israel que estava ali reunido. O povo de Israel entendeu perfeitamente aquele recado que Elias estava dando. São 12, porque 12 para Israel é a nação de Israel. 12 significa todo o povo. Então todo o povo de Deus precisa restaurar o altar. O que está rachado? O que aí está impedindo a manifestação de Deus na sua vida? Vamos restaurar o nosso altar. Então, em nome de Jesus, deixa Deus restaurar o seu altar, se posicione para que venha fogo do céu na sua vida e na vida da nossa igreja e da vida da nossa nação. Louvado seja Deus. Esse é o recado da parte do Senhor para nós nesta manhã tão linda de sábado que Deus nos providenciou. Quero orar contigo e eu quero ainda pedir que você continue compartilhando esse vídeo. Se você tem sido abençoado, então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá? E agora que a gente não tem o chat ao vivo, você vai colocar seus pedidos de oração aí embaixo nos comentários, tá bom? E aí, ou se você quiser mandar um recado pessoal pro meu WhatsApp, você pode mandar. O meu WhatsApp é 999124818 e aí você vai poder mandar um recadinho para mim e nós vamos orar por você, tá bom? Então vamos orar, vamos entregar a Deus as nossas vidas para que sejam restauradas e elas sendo restauradas possam ser alvo da manifestação do Senhor em mim e através de mim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra, Senhor, que penetra no nosso coração. Oh Deus de amor, muito obrigada. E nós estamos aqui, Senhor Deus, nessas semanas de propósitos, orando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, mas nesta manhã nós entendemos, Senhor, que precisamos restaurar a nossa vida, restaurar o nosso altar, para que o Senhor venha agir com poder e glória, e todos vejam que há Deus em Israel, há Deus na minha vida, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos é o meu Deus, é o nosso Deus. Que a nação brasileira reconheça que há Deus no Brasil. Oh Jesus, restaura as nossas vidas, faça através de nós a tua obra, faça e fale através de nós. E agora eu quero te pedir, Senhor, por todos os pedidos feitos aqui, por todos os meus irmãos que estão clamando por libertação, por saúde, por restauração, clamando a Deus pelos governos,
clamando a Deus pelos missionários, clamando a Deus pelos profissionais de saúde. Senhor, cada pedido, Senhor, cada nome que nós estamos colocando no teu altar, Senhor, receba, Senhor, esses pedidos, essas orações e responda-nos com o teu poder. Senhor, envia as tuas respostas, envia a tua solução para nós, envia o teu direcionamento para cada um que está pedindo pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pelo seu familiar, pela sua cidade. Senhor, nós cremos que há um agir de Deus na nossa nação e nós estamos pedindo incessantemente, Senhor, aplaque, Senhor, pare com esse movimento desse vírus, Senhor. Senhor, hoje eu conversando com um amigo, eu disse para ele, eu não imagino o estádio da minha cidade cheio de doentes, eu não imagino o estádio do Maracanã cheio de doentes, Senhor, eu não imagino isso acontecendo, essa peste, essa praga se ampliando dessa forma. Oh Deus de poder, em nome de Jesus, tu podes todas as coisas, tu podes dar um basta, tu podes dar um final nessa história e o Senhor pode, através de tudo isso, promover o avivamento que nós estamos pedindo ao Senhor que envie. Senhor, que seja da tua vontade mandar esse avivamento, Senhor, que seja, Senhor, a tua vontade de mandar esse fogo do altos céus ateando em cada coração para a manifestação do teu poder e que todo o Brasil conheça que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não existe outro, só o Senhor é Deus. Nos ajude, Senhor, e perdoa os nossos pecados. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê um sábado maravilhoso na presença dEle e que você seja restaurado e que haja fogo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até a noite, na live das 21, se Deus quiser. Aí vai ser ao vivo, tá? Um beijo!